Deus não muda. Eu quero pedir aos irmãos, antes de mais nada, que vocês abram no texto principal. Vou ler outros textos. Alguns vou citar, outros você vai ler comigo. Mas, a princípio, o texto que você irá ler comigo está em Romanos capítulo 1. Quero pedir que você localize em nome de Jesus. Romanos capítulo de número 1. Em o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga aleluia. É isso aí, então vamos embora. Amém, igreja? Deus seja. Aí já dá. Obrigado. Graças a Deus. Irmãos, hoje é mais uma noite dada por Deus, mais um dia agraciado por Deus, para nós aprendermos, refletirmos sobre. Eu vou dizer assim, nós temos que começar a ver a nossa vida cristã, temos que começar a perceber cada pregação como se fosse a última. É desta forma que todos nós hoje temos o dever de viver o cristianismo. Nós temos que vir à igreja como se fosse a última vinda. Temos que ouvir a pregação como se fosse a última pregação. A última vez em que Deus vai fazer a sua voz ser ouvida. Porque é para isto que nós estamos caminhando. Nós não estamos caminhando para nada diferente do fim. Nós não estamos caminhando para o começo. Nós não estamos caminhando para o início. Nós nem sequer vivemos o início e o começo. Nós estamos vivendo o que o Senhor chama de final. Interessante que quando a Bíblia começa o texto de Gênesis 1 diz no início, ou no princípio, que é a mesma coisa. Lá era o princípio, lá era o início. E a palavra de Deus, ela termina dizendo o fim, o tempo do fim. Nós não estamos e não estivemos no início de tudo. E a nossa geração não está sequer no meio. A nossa geração é a geração do fim. Então, quaisquer coisas que diz respeito a Deus, em algum momento é a última. É o último louvor a ser cantado. É a última confissão de pecado. Vai ser o último perdão concedido. Vai ser a última palavra pregada, a última palavra ouvida. Vai ser a última comunhão da igreja nesta terra. Então, tudo o que nós vivemos hoje, Deus trata como a última coisa a ser feita. E é assim que nós temos que aguardar a volta de Cristo. Hoje eu estou aqui como você também está. Hoje pode ser minha última pregação e a última vez que você me ouve, e a última vez que eu prego para você. Hoje pode ser a última vez que você senta aí nesta cadeira, ou em quaisquer outras. Hoje pode ser a última vez que você veio à casa do Senhor, a última vez que você veio com a sua família, a última vez que você veio com seu pai ou sozinho. É a última vez que você vai meditar, refletir sobre aquilo que o Espírito Santo, por graça, quiser nos conceder aqui esta noite. E isto em toda a igreja, no mundo inteiro. Se nós, como cristãos,
não vivemos o momento como se fosse o último, nós vamos viver como se tivesse tempo para poder fazer ou corrigir as coisas que estão tortuosas em nossa caminhada. Por isso nós temos que ter muita atenção quanto a isto. Nunca foi tão importante, nunca foi tão relevante, nunca foi tão sério você cuidar da sua alma, você cuidar do caminho que Deus te colocou para a salvação. Nunca foi tão sério. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de um Deus que não muda. Deus nunca foi diferente do que ele se apresentou a Adão lá no Éden. Deus nunca foi diferente do que foi descrito antes do homem existir, do que ele foi no céu, como está escrito em Ezequiel. Ele sempre aplicou a sua justiça dentro da verdade, dentro dos seus atributos. Deus nunca mudou. E ele, para enfatizar que ele não muda, ele não fala só da sua palavra, que a palavra de Deus é imutável. Ele não fala só dela, ele fala dele. E ele não colocou ninguém para dizer em seu nome, ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Ele tomou essa palavra como propriedade para que ele mesmo falasse dele. Porque eu poderia chegar aqui e dizer: olha, o Senhor disse que não muda. Se estiver na palavra, se algum profeta ou apóstolo disse isso, sabemos que é de Deus. Mas o que eu estou enfatizando é que o próprio Deus tomou a palavra para dizer: eu, na primeira pessoa, eu não mudo e jamais mudará. Não importa o quanto as pessoas queiram mudar Deus e como que as pessoas estão mudando Deus, ensinando a sua palavra da forma como ele não disse, vivendo a sua palavra da forma como ele não disse que é para viver. As pessoas tentam mudar Deus, mas o que eu quero falar aqui esta noite é que ele não muda. Em Romanos capítulo 1, o versículo de número 20, a palavra do Senhor diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, é um poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Então Deus está dizendo que os atributos invisíveis dele, olhem para mim, Deus está dizendo que os atributos invisíveis dele, o seu eterno poder e a sua divindade, ele diz, claramente pode ser reconhecido. O que ele está falando? Aqueles que me negam, não me negam porque não sabem da minha existência. Não me negam porque não me reconhecem. Me negam porque não acreditam nas minhas palavras. Se é claramente, então todos, até mesmo o ateu que não crê em Deus, ele conhece claramente os atributos invisíveis, o eterno poder e a própria divindade do Senhor. Ele diz assim, a segunda parte da leitura: desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Desde o princípio. Então, se é desde o princípio, nós voltamos lá no Éden. Estão comigo? Lá no Éden. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Não. No princípio pairava o Espírito de Deus sobre as águas.
sobre a face do abismo. Então, desde o princípio, tudo o que Deus criou, mesmo quando o homem ainda não existia, a presença de Deus era manifesta em todo o universo, visível e invisível. E ele diz, e também sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Agora, ele traz por causa disto, porque a existência de Deus é algo incontestável. Ele diz, por causa disso, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus está dizendo a seguinte coisa: se a minha presença e a minha existência fosse algo desconhecido ou obscurecido da sapiência humana, da sabedoria humana, o homem teria com que se desculpar dizendo, eu não sabia que Deus existe. Eu não sabia que Deus é o criador de tudo. Deus talvez aceitaria isto como uma justificativa para a ignorância e uma justificativa para a desobediência à sua palavra e uma justificativa para que o homem pudesse tentar mudá-lo para uma forma que ele não é. O problema é que Deus se fez conhecido através de tudo o que ele fez. Tanto os seus atributos invisíveis, tanto o seu eterno poder, quanto a sua divindade. Ele diz, isso é claro para todos. Isso é claro até mesmo para aqueles que colocaram outros deuses no meu lugar. Vamos entender assim, Deus é o único Deus. O primeiro ser que tentou ser como Deus foi Lúcifer. E ele sofreu as consequências por ter deixado tal sentimento entrar no seu coração. Deus o transformou em diabo, quando ele era um anjo dos mais belos que Deus havia feito. Foi a primeira vez que alguém tentou ser Deus no lugar de Deus. Isso no céu. Na terra, esse mesmo espírito que tentou ser igual a Deus, aqui já estava quando o homem foi criado por Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse, e eu via Satanás caindo na terra como relâmpago. Ai da terra, diz o Senhor. Então havia um espírito na terra que também queria ser Deus. Não foi Deus no céu, porque de lá foi expulso, mas conseguiu se tornar um Deus na terra. Através da criação de Deus, que somos nós, que deveríamos ser o espelho de Deus, não para o mundo, porque eu estou me referindo ao ser humano de forma geral, mas estou me referindo ao próprio inferno, ao próprio Lúcifer, hoje Satanás, de que Deus, através dos seres mais insignificantes que ele fez, que somos nós, ele seria reverenciado e adorado como o único Deus. Mas a história nos mostrou, e nós fazemos parte desta história, que não foi assim desde o princípio. Desde o princípio, não quando Deus criou, mas pouco tempo depois, quando formou o homem e a sua mulher, Adão e Eva, a se saber, com o pecado,
um Deus foi levantado nessa terra. O que que a palavra de Deus nos ensina? Aquele a quem você obedecer, dele você se tornará escravo. Então, Eva e Adão obedeceram a Satanás, desobedecendo a Deus. Então, não no céu, mas na terra, um Deus foi levantado. Satanás começou então a se apoderar do mundo, porque o homem lhe passou o governo que Deus antes havia dado ao próprio homem. Daí por diante, nós começamos a encontrar na Bíblia e também nos livros da história da humanidade as questões que envolvem a criação desse ser. Então passou-se a levantar deuses, as nações começaram a levantar ídolos, a cultuar entidades malignas como se fossem um senhor. E assim os deuses tomaram conta do mundo. Os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses egípcios, os deuses indianos, os deuses ocidentais e orientais. Em cada nação passou-se a adorar um Deus que não é o Senhor. O homem não aceitando Deus como ele é, então, obviamente, instigado pelo próprio Satanás, o homem criou os seus deuses. E assim começaram a cultuá-los, a adorá-los, não conforme o Senhor e nem ao Senhor, mas começaram a cultuar a Deus, a esses deuses, fora dos princípios estabelecidos pelo único Deus. Quando a palavra diz: apenas ao Senhor teu Deus adorarás, está escrito, e apenas a Ele darás culto. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas passaram então a adorar os seus deuses, mudando para a forma como elas gostariam que Deus, o Senhor, fosse. Entendeu onde eu quis chegar? E Deus sempre foi o mesmo. Mas em cada nação, do presente e as nações antepassadas, cada Deus tinha o seu ritual, tinha o seu costume, e as pessoas se sujeitavam a este costume, que algum sacerdote desses deuses implementava dentro da população daquele determinado lugar. E assim, a adoração ao único Deus verdadeiro começou a ser extinta sobre a face da terra. Apenas um povo na terra ainda adorava o Senhor. Que povo era esse? O povo de Israel. Apenas esse povo adorava o Senhor. Mas até mesmo neste povo, Satanás, em diversas gerações de Israel, conseguiu tomar o lugar de Deus. Conseguiu sentar no trono de Deus. Aonde é que estava o seu trono? No coração do povo. O trono de Deus é o meu coração. O trono de Deus é o seu coração. E muitas vezes não é Deus que está assentado nele. Assim como no povo de Israel, quantas vezes o povo adorava os deuses como Baal? Vamos falar especificamente de Baal. Talvez o mais conhecido dos deuses, talvez por causa do poder de Deus que se manifestou através de Elias. E o povo de Israel passou a adorar Baal e a seguir os seus profetas. Naquele momento, Deus já não estava mais, Deus já não tinha mais um trono no coração do povo. Deus não tinha mais um trono no coração do seu povo. Aí, eu posso afirmar
tirando os 7.000 que não adoraram Baal, quase que Deus não tinha nenhum adorador no mundo. Quase que Deus não encontraria nenhum ser humano para adorá-lo como ele é, único e verdadeiro. Mas Deus preservou os 7.000. E ele diz que não dobraram os seus joelhos a Baal. E assim prevaleceu desde então, mesmo que o povo de Israel, por muitas gerações, abandonassem a Deus, mas Deus sempre teve, pode não ter sido tantos como não foram, na proporção de pessoas que haviam no mundo, mas Deus tinha seus adoradores. Mas Satanás conseguiu, até o dia de hoje, fazer aqui na terra o que ele tentou e não conseguiu fazer no céu: ter um trono para se assentar e dominar sobre outros. E assim tem sido. Mas quando nós falamos de Deus, nós falamos do mesmo Deus que estava no céu, que está no céu, pois ele estava no tempo de Lúcifer. Estava no céu e não aceitou que outro tomasse o seu lugar. O mesmo Deus que esteve lá no princípio da criação do mundo. E ninguém estava no seu lugar. Porque Satanás não estava ali para ser Deus de cavalo, de porcos, de elefante, de leões, de rato, de jacaré. Porque os animais já estavam lá. O diabo não queria ser Deus de seres irracionais. Mas quando Deus criou o homem, o diabo viu uma oportunidade. Uma oportunidade. Que ele sabia que ele só conseguiria instalar um domínio como um Deus deste mundo se Adão se curvasse a ele. Porque ele ouviu quando Deus disse, dando todo o poder a Adão para dominar os animais e tudo que Deus havia criado, que se estendia nos limites do Éden, mas se externava a todo mundo na época. Então o diabo sabia que tinha que corromper o coração daquele homem. Ele tinha que ter um trono no coração daquele homem. Eu posso crer que o diabo viu que não conseguiria fazer Adão cobiçar a árvore que estava no meio do jardim. Porque, evidentemente, não está na Bíblia, mas podemos subentender que Satanás examinou muito bem Adão e viu: este aí, não há nada que eu fale daquele fruto que ele queira comer. Eu não vou conseguir colocar um trono no coração dele. Eu não vou conseguir ser o Deus na vida dele. Mas a mulher dele, de vez em quando, ela olha para o fruto. De vez em quando, ela examina a beleza do fruto. Ela dá atenção aos detalhes. Observa-se mulher. Você, mulher, também não é assim. Toda mulher dá atenção aos detalhes. Sim ou não? Detalhes que nós, homens, não notamos. Detalhes que nós, homens, quase que de um modo geral, não percebemos. Mas a mulher chega e observa os detalhes, e isso lhe chama a atenção de alguma coisa. Talvez por isso o Satanás usou Eva, porque ele pode ter identificado o seguinte: ele não vai me ouvir porque ele não cobiça o fruto, mas quem sabe eu consigo fazer com que ele agrade a sua mulher. E assim conhecemos a história, que Eva comeu do fruto e também deu a Adão.
E assim, e termina essa primeira parte, o diabo conseguiu instalar um trono e começou a ser declarado por Deus através de Paulo como o Deus deste século. Amém? O Deus deste século. E o diabo tem sido Deus de todos os séculos no que diz respeito à terra. Porque ele conseguiu fazer com que a maior parte dos seres humanos se curvassem a ele e rejeitassem a Deus como Deus era. E mesmo assim, Deus se manteve firme naquilo que ele estava convicto. Eu sou o que sou. Eu, o Senhor, não mudo. Amém? Mas Deus deixou tudo para que o homem hoje tomasse ciência da sua existência. Por isso Deus diz em Romanos 1, o final do versículo 20, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Diga graças a Deus. Dado essa primeira parte da minha introdução, eu quero falar sobre dois grupos de atributos de Deus. Dois grupos de atributos de Deus. E não vou falar de nenhum atributo a Deus como ira, que Deus também se ira. Vingança, Deus também é vingativo, a mim pertence a vingança. Eu quero falar sobre dois atributos agradáveis para tentar te mostrar uma outra coisa. O primeiro grupo de atributos, eu enumerei assim. Deus é amoroso. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Logo, 1 João capítulo 4, versículo 8, declara que Deus é amor. Amém? Deus, ele é longânimo, compassivo, perdoador, misericordioso, bondoso. O Salmo 103, versículo 8, ele descreve esses quatro atributos de Deus. Assim está escrito: o Senhor é misericordioso e compassivo. O Senhor é longânimo e é benigno. Então, este primeiro grupo trata de amor, bondade, compassivo, misericordioso, perdoador e bondoso. O segundo grupo, aqui separado, trata Deus como santo e verdadeiro. O primeiro grupo, amor, bondade, misericórdia, perdão, longanimidade, benigno. O segundo grupo tem as duas palavras: Deus é justo e Deus é verdadeiro. Entenda muito bem isso. Se não tivesse esses dois grupos de atributos divinos em perfeito equilíbrio, Deus seria possivelmente alguém impotente moralmente, caso ele tivesse apenas os atributos do primeiro grupo. Se Deus fosse apenas amor, bondade, misericórdia e perdão, Deus poderia ser uma pessoa impotente nas questões morais. Porque o fato de uma pessoa ser boa não significa que moralmente ela seja uma pessoa correta. O fato de ser uma pessoa compassiva, misericordiosa, não quer dizer que seja uma pessoa moralmente correta. Mas quando encontramos o segundo grupo, Deus é justo e verdadeiro, aí entra, Deus é santo e verdadeiro, então aí entra uma palavra poderosa, a palavra santo. Então, moralmente, Deus é uma pessoa sem pecado. Entende o que eu estou dizendo? Sem pecado. Deus poderia ser santo e poderia ser verdadeiro se ele tivesse apenas o segundo grupo de atributo, sem ter o primeiro. Ele continuaria sendo santo e verdadeiro, mesmo não sendo misericordioso, mesmo não sendo amoroso, mesmo não sendo bondoso, mesmo não sendo compassivo ou benigno, mas ele continua sendo santo e verdadeiro, porque ele continuaria sem pecado e a sua palavra é sempre a verdade. Deu para entender isso?
Mas é os dois grupos de atributos que faz com que Deus seja perfeito em tudo. Amém? Mas o que nós vemos hoje? Hoje se ouve muito falar de justiça, de verdade, dentro de todo tipo de liderança que há no mundo, até mesmo dentro das lideranças evangélicas ou religiosas, como você queira aqui dizer. Mas como se fala tanto de justiça e de verdade, por que há tanta maldade no mundo? Por que há tanta coisa má no mundo? Se todo mundo clama por justiça e todo mundo está em busca da verdade. Porque de igual forma como se Deus tivesse apenas a justiça e a verdade, Deus não seria perfeito, assim também é o mundo. Por não ter amor, por não ser misericordioso, por não ser bondoso, quando Deus é tudo isso e muito mais. Está entendendo, sim ou não? Então nós estamos vivendo num mundo, numa sociedade em que o que se ouvia no passado é completamente diferente do que se ouve hoje. No nosso passado, em dias passados, nós ouvíamos falar assim, não que não ouça hoje, mas isso era mais corriqueiro, ouvíamos falar de caridade, de humildade, ouvimos falar de amor, de sinceridade, de perdão, de compreensão. Mas hoje, tais palavras, e claro, os seus significados na vida do homem foram extintos. Claro que isso também cumpre um preceito bíblico profético, que nos últimos tempos o amor vai esfriar de quase todos. E Deus fala, e por haver se multiplicado a iniquidade, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, presunçosos, rebeldes, desobedientes aos pais, desafeiçoados, irrepreensíveis, ingratos. E a relação de Paulo ainda compõe alguns outros adjetivos que não me lembro aqui agora. Mas só por esse que já disse, já mostra a degradação moral do ser humano do tempo de hoje. É isso que nós estamos vivendo. Mas mesmo o homem tendo mudado, Deus não mudou o que ele é. Deus continua tendo os seus atributos, atributos invisíveis, atributos perceptíveis, para que o homem, para que a pessoa, o homem, não venha usar como desculpa a palavra eu não conhecia o Senhor, porque no dia do juízo, ninguém vai ousar, até pode ousar querer falar isso para Deus, mas não vai ousar jogar na cara de Deus como se Deus estivesse errado, porque Deus não está. Por isso a palavra diz que seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro, porque este é um atributo do caráter de Deus. A verdade e a justiça que nós como pessoas realizamos, que o homem realiza, a verdade que os homens buscam, a justiça que os homens buscam, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com a justiça e com a verdade do Senhor. O que os homens estão buscando é a sua verdade. O que os homens estão buscando é a sua justiça e não a de Deus. E por que não buscam a de Deus? Porque um outro Deus se instalou neste mundo. Um outro Deus passou a ter um trono no coração dos homens. E quaisquer coisas relacionadas ao único Deus verdadeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, não compõem a busca de verdade e de justiça que essas pessoas tanto almejam. Tanto buscam, tanto desejam, mas elas buscam a justiça que melhor lhes agrada. E a verdade e a justiça de um pecador, nada, absolutamente nada tem a ver com a justiça de Deus. E por quê? Porque o teor da verdade e o teor da justiça que eles buscam não é de acordo
com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é de acordo com a justiça e com a verdade que está contida na palavra de Deus. A justiça e a verdade e iras do homem não produz a justiça de Deus, porque quando o homem não consegue a sua justiça, quando o homem não consegue prevalecer a sua verdade, o homem, mesmo que externamente não demonstre, mas no coração, o homem se ira. E o que é que diz a palavra do Senhor em Tiago 1,20? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E por que não produz a justiça de Deus? Porque embora o homem passou a adorar os deuses, e todos eles se referem a apenas um, Satanás. Assim como Deus, ouça o que eu vou dizer, assim como Deus não aceitou outro Deus do céu, o diabo não aceita outro Deus na terra. Assim como Deus não aceita outro Deus do céu, o diabo não aceita outro Deus na terra. Podem dar nomes diferentes aos deuses que todas as nações levantaram e criaram desde o Éden, desde após o Éden, mas todos esses deuses arremetem a um só, e não é o Senhor dos senhores. Se arremete a Lúcifer, se arremete ao diabo, se arremete a Satanás. Pode ter nome diferente, mas a adoração oculta é apenas a um, que os homens atribuem seu Deus verdadeiro, o único Deus. E não é, e não são. Só o Senhor é Deus. Amém? Só o Senhor é Deus. Só que na terra, só um povo reconhece Deus como Senhor. Aqueles que são chamados pela justiça e verdade do Evangelho. Só esses reconhecem que o Senhor é Deus. São chamados pela justiça e pela verdade do Evangelho. Por isso a palavra diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho. A justiça de Deus se revela. Só no Evangelho. Por isso Satanás, ele não aceita a igreja. Porque a igreja é a única instituição composta por pessoas racionais. Pois como eu disse, o diabo nunca quis ser Deus de irracionais. Nunca quis ser Deus de animais. Ele quer ser Deus de quem tem consciência para adorar a Deus, sabendo a quem está adorando. Assim, quando o homem ele despreza o conhecimento sobre Deus, em Romanos 1,20, Deus diz: tais homens são indesculpáveis, não há desculpa para eles. Deus quer dizer, em outras palavras, eles adoram outros deuses porque querem adorar. Eles só querem adorar porque não querem me aceitar como eu sou. Então eles mudam a glória de Deus. Eles mudam a imagem de Deus, como está escrito lá em Romanos 1, a imagem de répteis, a imagem até mesmo do próprio ser humano, e começam a adorá-lo como se fosse o Senhor. Mas eu repito, irmãos, e ouça, em todas as nações deste planeta, todos os deuses que são adorados, que não é o Senhor, todos estão adorando um Deus, o Deus deste mundo, e não é o Senhor Jesus. É Satanás oculto, é Satanás escondido em cada religião que não aponta devoção ao Senhor Jesus. Porque os homens buscaram uma verdade e eles a encontraram. Eles buscaram uma justiça e eles a encontraram. Mas não é a justiça que vem do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós somos salvos
pela condição que Deus colocou no Evangelho. Existe uma verdade que está na palavra, e essa verdade não muda, assim como o autor dela também não, que é Deus. E está escrito assim, que nesta aliança, Deus ficou acordado que seríamos salvos nas condições do Evangelho, segundo a justiça que se revela no Evangelho. A partir daí, ou para se cumprir essa palavra, Deus havia profetizado que esses termos seriam bem claros e diretos quando Deus começou a anunciar, ainda no tempo dos antigos profetas, o que seria a nova aliança do sangue de Cristo, a nova aliança do Evangelho. Como está escrito, por exemplo, em Jeremias 31, 34, a palavra diz: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É uma profecia para a nova aliança. Uma segunda profecia está em Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. A palavra diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Isso é uma profecia para a nova aliança, que hoje nós a vivemos por causa do sacrifício, do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Agora, que obras justas você tem praticado para que você entre no reino de Deus? Em Mateus capítulo 5, versículo 20, a palavra diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, olha só que lindo, em muito a dos escribas, jamais, diz o Senhor, jamais entrareis no reino dos céus. Quero falar uma coisinha aqui. Deus fala que o homem começou a buscar sua própria justiça, sua própria verdade, e por isso rejeitou a justiça e a verdade que se revela no Evangelho. Amém? No Evangelho. Onde é que está escrito isso, pastor? Romanos 1, versículo 17. A palavra diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça e a verdade que vem de Deus se revelam na sua palavra. Só que a justiça e a verdade que os homens buscam é a justiça própria. Porque a justiça de Deus que vem do Evangelho, ela vai impor condições para entrar no céu. Então o Senhor Jesus dá uma palavra dizendo assim: olha, já que está todo mundo buscando sua própria justiça, ele traz uma palavra muito interessante. Se a justiça de vocês, que vocês estão buscando, não for muito, ele diz em Mateus 5:20, não for muito superior, excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais vão entrar no reino dos céus. O que eu creio que ele quer dizer com isso é o seguinte: você quer fazer a sua justiça e não a que vem da minha palavra? Está vendo os escribas e os fariseus? Eles também têm a sua justiça, eles também têm a sua verdade. Para você entrar no céu, você vai ter que exceder e muito a justiça deles. Você consegue? Ele falando para o povo. E se você não exceder em muito, você jamais vai entrar no reino de Deus. Nas entrelinhas ele também disse, porque a justiça que eles buscam não lhes fará entrar, porque não provém do meu evangelho, não se revela no evangelho pela fé. Você consegue entender o que eu estou te ensinando? Você não está viajando, não. Você consegue entender?
que eu estou te ensinando? A justiça só se revela no Evangelho. Então, quando ele viu que havia fariseus e escribas que também produziam a sua justiça, buscavam e colocavam para o povo a sua verdade, Jesus chegou e falou: tudo bem, você quer entrar no céu? Que a sua justiça exceda e muito a deles. Se for igual, você não entra. Se for um pouquinho melhor, você não entra. Tem que exceder e muito. E a nossa justiça não nos coloca no céu. Porque está escrito que as nossas justiças são trapos de imundícias para Deus. Por isso a necessidade de um justificador, que é Cristo. É Cristo quem intentará acusação contra os eleitos de Deus. É Cristo quem os justifica. Está compreendendo, sim ou não? É Cristo quem os justifica pelo Evangelho. Só que quando Satanás consegue tirar o Evangelho do coração do homem, ele consegue um trono. E se ele consegue um trono, ninguém o tira mais de lá. Uma vez que Deus estava lá e Deus foi trocado. Quando o diabo forma um trono no coração de um incrédulo, ele é expulso para que Deus venha reinar na vida dele. Está entendendo, sim ou não? Ele é expulso para que Deus reine na vida dele. É o que o Senhor Jesus Cristo falou, que quando o espírito sai do corpo de um homem, ele vai para lugares áridos, e não tendo encontrado um outro lugar, ele volta para a casa onde ele saiu, para a vida que ele foi expulsa. E encontra lá, eu vou colocar aqui uma palavrinha que não está no texto, mas que não vai sair do contexto. Ele encontra o trono sem o Deus do céu. Ele encontra o trono vazio. O Senhor Jesus não está ali reinando. E o que é que Jesus falou? Ele volta e entra e traz mais 7 espíritos piores do que ele. Ele arruma companhia para piorar a vida da pessoa. Porque ele foi expulso, mas a vida não colocou Deus. Porque a justiça não veio do Evangelho. O homem procurou criar sua própria vida, sua própria verdade, sua própria justiça, e não produz a de Deus. Está compreendendo, igreja? Eu espero, em nome de Jesus, que sim. Porque estou tentando explicar esse mistério da melhor forma que Deus está me colocando na mente. Deus não aceitou e não aceita um Deus no céu. O diabo também não aceita um Deus na terra, aonde ele é o Deus deste século. Por isso que todas as adorações que não são ao Senhor dos senhores, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e ao próprio Senhor Jesus, porque Ele é Deus, essa adoração, não importa qual seja a imagem, o ser, o objeto do culto, é a Satanás que eles adoram no mundo inteiro. Mesmo sem saber, e não importa a consciência do homem. O que Deus leva em conta é que o homem não o conheceu como Deus. Por isso, lá em Romanos 1:20, Deus disse: tudo está aí para testificar a minha divindade, o meu eterno poder, a minha existência. E os homens rejeitaram, porque não aceitaram a justiça do meu evangelho. Aí entra a igreja. A igreja edificada, a igreja que ouve a palavra do Senhor. E muitos dentro da igreja de Deus estão amando mais a glória do mundo, porque eles criaram os seus próprios deuses, eles mesmos e a sua própria vontade. A questão aqui é que Satanás não aceita outro Deus. Então, quando esses mesmos cristãos rejeitam o evangelho e se afastam de Deus, mesmo que eles não falem, eu não abandonei o Senhor, abandonou, porque Satanás agora é o Deus da vida desses pseudos cristãos que abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas.
Eles não vão adorar um objeto, porque de uma certa forma, o que eles aprenderam ainda está no coração deles. Que Deus não habita em imagem de escultura, que Deus não habita em seres, que só o Senhor é Deus. Mas quando eles começam a adorar a si mesmo, sua própria vida, rejeitando o culto ao Senhor, o diabo já é o Deus deles. O diabo já conseguiu o seu trono de volta, se é que um dia ele deixou de estar lá. Por isso esses homens, essas pessoas, são indesculpáveis diante do Senhor. São indesculpáveis. Deus não vai perdoá-las por ter rejeitado. Deus não vai perdoá-las por ter trocado a sua glória, tendo consciência de quem é Deus. É aí que entra um dos textos de Colossenses 4 ou Hebreus 4, onde o autor diz: é impossível renovar aqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro e provaram da boa palavra de Deus e dos dons do Espírito Santo e caíram. Alguns pastores não aceitam o que diz a Bíblia. É impossível. Querem enfeitar a palavra de Deus e Deus está dizendo: eu não mudo. O que Deus falou está falado. Não precisa de ninguém vir com firula para dizer: não, mas não é bem assim que Deus está falando. Não é bem assim como? Então está escrito errado. Ah, mas o tradutor não pegou bem. A Bíblia que eu tenho é essa. E todas que eu pego, que eu conheço, são iguais às que eu tenho. E não importa qual seja a revisão dela, todas falam a mesma coisa. Então de onde que pregadores tiram da sua cabeça? Não é bem assim, que não há mais como renovar. Então, pelo amor de Deus, então eu sou muito burro na língua portuguesa para não entender o que eu estou lendo. Aí eu mesmo vou me punir. Não, senhor, eu não posso nem pregar. Eu tenho que voltar para a escola e aprender a interpretar texto. Porque na minha Bíblia e na sua, tenho certeza, fala disso. Agora, de onde vem, eu não acho. Eu não acho que é assim. Então não é está escrito, é eu não acho. Eu não acho, eu não quero nem saber o que a pessoa acha. Não me interessa o que a pessoa acha. Me importa o que está escrito, porque Deus não muda. Amém, igreja? Não muda. E se Ele não vai salvar, não vai salvar. Se Ele não vai perdoar, Ele não vai perdoar. Não adianta querer colocar uma imagem de Deus, mas que Deus não é assim. Eu não preciso defendê-lo e nem ele me autoriza a isso e a nenhum discípulo. Ninguém precisa defender a Deus. Ele fala que nós temos que defender o Evangelho. Ele não. Porque ele não muda. Ele não muda. E por último, meus irmãos, mas se o homem recusar esta aliança e a justiça que se revela no Evangelho, olha que Paulo diz, ela se revela no Evangelho. E se o homem a recusar? Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Primeiro eu vou ler Hebreus capítulo 10. Carta aos Hebreus capítulo de número 10. Vamos começar por lá. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Encontraram? Glória a Deus. Versículo 29 ao 31 diz assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Sabe o que é calcar? Calcar é ferir. Aquele que feriu aos pés o Filho de Deus. E profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Vamos entender aqui. Olha o que o autor está dizendo. Presta atenção aqui. Vamos meditar nisso aqui. Ele está dizendo, de quanto mais castigo
julgais vós, vai ser considerado digno. Primeiro bem, é um castigo digno, aquele que feriu os pés de Cristo. Mas o que é ferir os pés de Cristo? O que é ferir os pés de Cristo? Pés significa a parte do corpo que anda, o caminho. Jesus é o caminho. Como que eu firo o caminho de Cristo? Vivendo nele de forma errada. Eu estou ferindo aos pés de Cristo. Creio que o autor fala sobre isto. Eu estou ferindo os pés do Senhor, porque eu falo que o sirvo, mas os meus passos dizem o contrário. Está compreendendo? Feriram os pés do Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Então, aqui tem uma afirmativa. A afirmativa é, foi santificado. Então está falando de alguém que primeiramente foi chamado, foi resgatado, foi perdoado, foi lavado no sangue de Cristo, e mesmo assim, essa pessoa profanou o sangue. Ela profanou tudo aquilo que Deus fez na vida dela. Rejeitando, abandonando a Deus. Ela foi santificada, porque ela creu. Ela foi santificada, porque o Espírito Santo veio sobre a vida dela. Entretanto, ela ultrajou o Espírito, é a última parte, ela ultrajou o Espírito da graça de Deus. Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo do Senhor. Ela ultrajou. Como é que eu vou ultrajar o Espírito Santo? Não vivendo por modo digno do Evangelho. Não adorando a Deus como o único Deus, não sendo uma pessoa que cultua a Deus, não sendo uma pessoa que serve a Deus, não sendo uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, porque sabe que tais pecados é uma ofensa contra Deus, independentemente se é uma consequência para a morte. Não é a morte que é considerada, mas sim o que causa no coração do Senhor, que é santo. Isso é ultrajar o Espírito, cujo sobrenome, vou assim dizer, é santo. É nome composto, Espírito Santo. Mas vou tratar como sobrenome. O Espírito do Senhor é santo. E quaisquer coisas que eu vivo, que eu pratico, que eu cometo, e é contra o santo evangelho do Senhor, as santas palavras de Deus, eu estou ultrajando o Espírito da graça. Aí o autor continua assim, versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha que o autor de Hebreus, nessa parte, ele termina dizendo: ei, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e horrível coisa é cair nas minhas mãos. Nós conhecemos. Ele está dizendo o seguinte: o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que disse lá nos nossos antepassados: a mim pertence a vingança. Porque aqui é uma citação de uma das profecias dos antigos profetas, de uma declaração de um dos antigos profetas. Quando Deus disse: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso não é uma palavra nova, não. A mim pertence a vingança. Não é uma palavra nova dada ali, não. Ele está dizendo que eles já conheciam esse Deus, porque ele nunca mudou e jamais vai mudar. Está compreendendo, igreja? Veja o contraste entre o que é prometido por Deus aos que choram e aos que estão no estado de ainda se tornarem, de ainda serem ímpios. Eu quero ler uma última parte que está escrita em Isaías 57. Vamos ver o contraste entre o que é prometido por Deus aos que choram e ao estado dos que são ímpios, desobedientes a Deus. Isaías capítulo 57. Em alguns minutos eu termino essa palavra. Estão comigo? Versículo 18. A palavra está escrita. A palavra diz: tenho visto os seus caminhos e os sararei.
Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Versículo 20 e 21. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Amém, igreja? Para os perversos não há paz. Um contraste. Primeiro, Deus promete paz e consolo aos que choram na presença dele. E Deus promete retirar toda essa paz àqueles que são perversos, que são ímpios. Só que aqui vem uma afirmativa de Deus. O perverso, aquele que não serve ao Senhor, que não vive a justiça do seu evangelho, são pessoas que não podem se aquietar. Elas não têm sossego. Elas não têm sossego na sua mente, porque sabem que estão erradas perante Deus e não querem mudar. Suas almas são agitadas, são descontentes com tudo, são descontentes com a vida, são descontentes com a família, são descontentes com a igreja, são descontentes com os irmãos em Cristo, são descontentes com o pastor, são descontentes com o presbitério, porque a alma delas não consegue ter aquietação, porque não seguem a Deus. O Deus delas lhes tira a paz, que é Satanás. E Deus não permite que elas a encontrem. Deus diz, para os perversos, meu Deus, não há paz. Deus não está dizendo que tira a paz, Ele está dizendo a condição de vida deles. Não há paz na vida deles, porque o diabo não deixa. Estão sempre raivosos, amargurados, estão sempre buscando um culpado para os seus fracassos e tristezas, estão sempre rejeitando o governo de Deus, desprezam a palavra, desprezam o evangelho, desprezam o corpo de Cristo. Uma grande parte se coloca numa condição de coitados, de rejeitados pela igreja. Acaso não rejeitaram o Senhor? A igreja não rejeita ninguém, quem rejeita é Deus. Assim como a igreja não aceita ninguém, quem aceita é Deus. Mas todos aqueles que são perversos, cuja vida não tem paz, eles têm que arrumar um culpado, mas nunca vai ser o Deus deles, que é Satanás. Porque eles não reconhecem que o diabo é o Deus da vida deles. Não, o Senhor é o meu Deus. Então por que não o temem? Por que não o servem? Por que não se arrependem dos seus pecados, que sabe que o pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus? O pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Por que não se arrependem? Porque quem ama o pecado é o Deus deste século, que foi o primeiro a pecar contra Deus, não foi nenhum homem. O primeiro a pecar contra Deus é o Deus deste século, Satanás. Então, não é errado dizer que quem não gosta e não quer se arrepender é porque o seu Deus fala mais alto e não aceita Deus, que é o Senhor, reinar no trono que pertence ao diabo. Por isso não se arrependem, por isso não perdoam, por isso não são santos, porque não podem ser, porque o Deus da vida deles não permite que Jesus Cristo reine. Deus expulsou, e termino, Lúcifer do céu, porque ele queria ser Deus, e o lançou na terra, no abismo, e obviamente na terra.
De igual modo, Lúcifer também disse, sem palavras: neste mundo ninguém vai ser Deus, a não ser eu. Até que surgiu o povo do Senhor, um povo santo, e vai prevalecer até os últimos dias. Amém? E Deus continuará sendo o mesmo. O mesmo que foi rejeitado por bilhões, trilhões de pessoas. Ele não vai mudar por causa disso. Ele pode ser adorado por um. E como prova de que ele não muda, ele disse: se o homem não me adorar, eu não vou mudar para satisfazê-lo. Dessas pedras eu vou levantar filhos. Eu vou levantar adoradores. Mas Deus não vai mudar para agradar ninguém. Ninguém. Porque ele não muda. Ou o homem, a igreja, o aceita como ele é e a sua palavra, ou tente arrumar as desculpas e coloque um Deus para reinar no seu lugar. Em nome de Jesus. Eu peguei, meu estudo de hoje não tem a ver com estudar a armadura de Deus, mas eu peguei uma frase de William Gurnall, que ele disse: fujamos então deste espírito permanente festeiro que nunca considera a importância da tristeza pelo pecado, porque até mesmo é impossível ter tal sentimento quando se está dominado por tal espírito. O que impede que sejamos bem-aventurados segundo Deus, sendo abençoados por Ele, por nossa contrição, humilhação, confissão, arrependimento e conversão. Ele está dizendo o seguinte, que nós temos que fugir desse espírito que tenta nos fazer nos sentir felizes com o pecado, e não com o coração contrito e que se humilha perante o Senhor. Amém? Vamos pensar nisso, porque Deus não muda. Amém, igreja? Ele é o que é, e aqueles que se sujeitam a Ele viverão em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E eu termino esta mensagem, entrego para você e para mim também, para que nós possamos refletir, meditar nela, buscar conhecimento, buscar graça e misericórdia do Senhor, buscar viver segundo o Evangelho. Eu gosto muito do texto que Deus fala: meus mandamentos não são penosos. Só é difícil viver para Deus quem se deleita com a injustiça. Amém? Deus seja louvado. Amém. Senhor Deus, amado Pai, vamos orar. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, bom Deus, nós nos colocamos, sim, humildemente, Pai, diante de Ti. Nós que somos pequenos e